Olá, bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. E hoje eu quero falar sobre ansiedade. Antes de mais nada, eu quero começar com um versículo que ele é muito forte, onde o Senhor Jesus ele nos alerta a nossa visão espiritual e as coisas do céu, né? Que é o que verdadeiramente nós temos que buscar em primeiro lugar. E ele fala assim: se a nossa esperança de vida se limita somente nesta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem. Ou seja, em outras palavras, se o que a gente espera mesmo, se o que a gente busca, se essa paz que a gente busca, a felicidade que a gente busca, a tranquilidade que a gente busca, se limita só nas coisas aqui, terrenas, trabalho, família, casamento, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem, porque a nossa alma, ela é eterna. E o que o Senhor Jesus tem preparado no terceiro céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. E ele ainda fala que é para a gente não se atentar para as coisas que a gente está vendo visualmente, mas sim para as coisas que a gente não está vendo, porque as coisas que a gente está vendo são passageiras e as coisas que a gente não está vendo são eternas. Então veja que esse vocabulário, ele é muito espiritual. O Senhor Jesus, ele falava muito por parábolas, principalmente no período que ele passou aqui. Se você ler o livro de Lucas, João, Mateus, você vai perceber que o Senhor Jesus falava muito em parábolas. A parábola da figueira, a parábola do semeador, que é uma parábola muito forte, onde ele fala da semente que cai em pedra, cai em espinhos e cai em terra boa. E essa semente, ele conta em parábolas, mas essa semente é a própria palavra dele, que ele muitas das vezes usa as pessoas, né, para espalhar, para falar, para anunciar a verdade, para espalhar o evangelho, para espalhar o reino dele. E nem sempre, e na maioria das vezes, essa semente cai em terra cheia de espinhos, que é sufocada. Muitas das vezes o próprio diabo vem e rouba aquilo que a pessoa escutou, né? Muitas das vezes a pessoa ela fica muito feliz com o que ela escuta, mas essa semente caiu em uma pedra e isso passa assim rapidamente com distração de outras coisas. Então, o Senhor Jesus, ele quer muito que a semente dele caia em terra boa, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um coração humilde, um coração sincero, um coração arrependido. Nós temos que demonstrar interesse pelas coisas dele, um interesse verdadeiro. Veja que o Senhor Jesus, ele é tão espiritual que uma vez ele estava pregando para os sofridos, para as pessoas que estavam doentes, quando ele esteve aqui na terra como homem, e de longe chegou Maria, chegou a mãe, os irmãos de Jesus terrenos, né? E aí foram lá falar com Jesus, que a mãe de Jesus estava querendo falar com ele, tá escrito até aqui ó, em Lucas 8. Lá no versículo 19, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por conta da multidão. E aí, quando chegaram para falar com o Senhor Jesus, que a família dele queria falar com ele, olha o que o Senhor Jesus respondeu. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Então, eu vou sempre bater nessa tecla aqui de executar, de colocar em prática, de ter interesse. Não é sobre conhecer a palavra, não é sobre ler a palavra por ler, é sobre desenvolver mesmo o relacionamento com Deus. Como que você pode ter intimidade com Deus? Eu recebo muito essa pergunta. Você demonstrando interesse, você procurando saber sobre a pessoa, né? Como que você tem intimidade com uma melhor amiga ou intimidade com o seu marido, por exemplo? Porque com o tempo você procura conhecer mais dessa pessoa. Essa pessoa vai te falando as coisas que ela gosta e você vai entendendo. E assim você vai se moldando
para agradar essa pessoa, seja um amigo, um melhor amigo, ou seja o seu marido, né? E como que Deus fala com a gente? Através da palavra. A palavra é o próprio Deus. Se você quer ouvir a voz dele, você precisa ler a palavra, porque isso aqui é o resumo de todos os livros que você vai ler na face da terra. Tudo que falar sobre prosperidade, tudo que falar sobre casamento, tudo que falar sobre felicidade, tudo que falar sobre paz, tudo que falar sobre vida completa, todos os pilares da vida saiu daqui. Então você tem um tesouro na sua casa. Um tesouro, ainda que você não entenda tudo. Hoje em dia tem tantas Bíblias atualizadas, né? Versões que estão na linguagem de hoje. É fácil de compreender. O próprio celular tem um aplicativo, né? Com a Bíblia atualizada. Então, só depende de nós. Só depende de nós para essa semente que o Senhor Jesus está plantando agora aqui através dessa mensagem cair em uma terra boa que dê frutos, né? Porque o Senhor Jesus, ele salva para que a gente possa salvar outras pessoas. E um dos primeiros sinais de que a pessoa ela foi batizada pelo Espírito Santo é o amor pelas almas, é a necessidade de espalhar aquilo que aconteceu com ela, porque ela fica é algo inexplicável que o mundo não entende. E quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é um gozo na alma, algo que não tem como explicar, e a vontade de sair gritando para todo mundo que o Senhor Jesus, ele existe, ele é verdadeiro e que ele pode mudar a sua vida, que só depende de você. Mas muitas pessoas entendem o batismo com o Espírito Santo como algo fácil, algo simples. Ah, batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo. Ah, eu tô na igreja, fui batizado com o Espírito Santo. E não é assim. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma conquista, como eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá para assistir sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Ele é uma conquista. Você precisa pagar um preço. O Espírito Santo não desce sobre sua vida só porque você frequenta a igreja. Não desce sobre a sua vida só porque você é uma pessoa de muita oração. Vai depender muito do que você está falando nessa oração, né? Se você está buscando conhecer Ele de verdade, a misericórdia dele, ou se você está orando por coisas, pessoas, lugares, ou se a sua preocupação está sobre o que você está vendo, né? Que foi como ele disse. Para a gente não se atentar no que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é passageiro, o que a gente não vê que é eterno. É isso que ele quer abrir a nossa mente, a nossa visão, para que a gente possa compreender que isso significa fé. Se ele fala para a gente não atentar para as coisas que a gente está vendo, e sim para as coisas que a gente não está vendo, porque as que a gente não está vendo são eternas, é porque existe uma eternidade. Você há de concordar comigo? Faz sentido isso que eu estou falando? Existe uma eternidade. E não é todo mundo que vai para essa eternidade. Porque se a gente pudesse viver aqui do jeito que a gente quisesse, não precisaria desse manual. Não é verdade? Não precisaria ele falar como ele falou com a mãe de Jesus, que que mãe e irmão dele é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Não precisaria ele falar desse jeito, né? Se qualquer pessoa tivesse acesso ao reino dos céus. Vai depender muito do que a gente está fazendo aqui, vai depender muito das nossas escolhas. E com o Senhor Jesus, é sim, sim, não, não. É o seu tudo pelo tudo dele. O que passar disso não vem dele. 99% não vem dele. Já pensou eu chegar pro meu marido e falar, amor, eu te amo 99%? Ele vai falar, uai, mas como assim 99%? Não, ele não vai gostar. Se ele não vai gostar, o Senhor Jesus muito menos, né? Então, precisa sim de uma dedicação, precisa sim de uma entrega para que você possa ter intimidade com ele, para que você possa ouvir ele. Você precisa buscar isso, ter interesse por essas coisas. É como quando você quer conquistar alguma coisa, você não tem o interesse de entender mais sobre aquilo, você não procura estudar sobre aquilo, você precisa aprender sobre aquilo. Então você busca o conhecimento, você busca o estudo, você busca se aperfeiçoar naquilo, porque você tem interesse nisso, porque isso faz sentido para você. E se a palavra do Senhor Jesus faz sentido para você, assim como nos estudos, você precisa se dedicar
a conhecer mais dele, meditando na palavra, buscando com sinceridade, com humildade, com entrega, com arrependimento, porque ele sabe o que tem dentro de nós. E aí, falei no início do vídeo que eu ia falar sobre ansiedade e inquietações, e trazendo um pouquinho disso que eu falei no início, né? O Senhor Jesus fala lá em Mateus 7, no versículo 25, os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a sua vida maior do que a comida? Por isso que ele fala para a gente não se atentar para as coisas que a gente está vendo. A sua vida é muito mais do que a comida. É muito mais que isso. Ele fala, não ande ansioso quanto à sua vida, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber. Não se preocupa com isso. Claro, se você entender que a sua vida é mais do que isso e desenvolver um relacionamento com Deus. Se você praticar isso usando a fé, porque é por meio da fé que nós somos salvos. Sem fé, não tem jeito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as árvores do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Então, ele está te dando um exemplo, tá nos dando um exemplo aqui para que a gente possa olhar para as aves, para a natureza. Eles têm um alimento. E se lá no início, em Gênesis, ele disse que nós fomos feitos imagem e semelhança dele, que ele nos deu domínio sobre as aves do céu, sobre todas as coisas, então nós somos maiores que as aves. Se as aves têm, como ele fala aqui, ó, olhar para as aves do céu que nem semeiam, e nem, elas não semeiam, mas elas se alimentam, elas sobrevivem. E se nós somos maiores do que eles, quem dirá nós? Tudo vai depender se a gente agir à fé. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Está escrito aqui no versículo 26. No 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham e nem filam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, o Senhor Jesus está nos levando a observar a natureza. Olha os lírios, olha as flores, olha a natureza. Olha o quão belas elas são. Elas não semeiam. E o Senhor Jesus as vestem. O Senhor Jesus cuida. Quem dirá nós que somos maiores do que a natureza? E aí ele dá o exemplo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e olha que a erva ainda vai pro forno, né? Quantos aí alimentos a gente não come da natureza, né? Das folhas, das plantas, das sementes, vão pro fogo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, o Senhor Jesus está chamando a gente a usar a fé, né? Está chamando a gente para acordar, para despertar, para colocar em prática, para agir aquilo que Ele nos orienta a fazer, que é usar a fé. E Ele coloca um adendo aqui embaixo, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ele tá nos atentando. Homens de pequena fé, não andeis assim inquietos, preocupados. Confiem.
Confiem de prática, não confiem de boca. Aliás, muita gente nem de boca confia, né? Nas próprias atitudes mostra que não confia. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o Senhor Jesus, ele sabe que você precisa, ele sabe o que a gente precisa. Porém, para que ele possa fazer assim como ele faz com as aves, com a natureza, com as plantações, assim como ele cuida com muito zelo de tudo isso que é menor do que nós, para que ele possa fazer isso por nós, ele deixa esse adendo aqui. Além de usar a fé, além de confiar com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, ele deixa esse alerta. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, toda vez que a gente deposita a nossa energia no problema, deposita a nossa energia no dia de amanhã, no que vai acontecer, no que está por vir, uma, que a gente não está usando a fé. E sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé não tem como ele agir. Outra, que a gente está colocando os problemas como prioridade. E se os problemas é a nossa prioridade, então os problemas é o nosso Deus, né? Se a nossa preocupação está no dinheiro, o nosso Deus é o dinheiro. Claro, né, que a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, não quer dizer que relacionamento com Deus você nunca mais vai passar por problemas, nunca mais vai passar por dificuldades. Com certeza vai, até porque os problemas, eles nos fazem crescer. Os problemas fazem a gente usar a fé. E o Senhor Jesus, ele permite certas coisas acontecerem com a gente para que a gente possa tirar a força da fraqueza e usar a nossa fé. Ele é tão misericordioso que ele permite pessoas chegarem no fundo do poço para que elas possam olhar para o céu e enxergar que ele existe, porque elas estão tão preocupadas com as coisas da vida, com o mundo, com tantos problemas, que elas esquecem de orar, que elas desacreditam de Deus, que elas até murmuram contra Deus, reclamam, que elas acham que não tem mais chance para elas, que não tem mais oportunidade para elas, que uma vez elas erraram, que não tem mais como voltar, que o Senhor Jesus não vai perdoar porque o pecado delas é grande demais. E o Senhor Jesus, ele permite a tribulação para que você possa olhar para o céu e orar com mais fervor. Infelizmente, é nos momentos de tribulações que a gente ora mais, que a gente busca mais. E o Senhor Jesus, ele quer ver de nós revolta, não entrega. O Senhor Jesus quer que a gente coloque essa confiança nele, é o que ele está falando, ele está sugerindo. Se eu faço tudo isso pelas aves, pelas flores, pela natureza, por que não vou fazer por você? Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Mas eu preciso que você confie. Eu preciso que você demonstre que confie. Eu preciso que você haja a sua fé. Eu preciso ser a prioridade na sua vida. E como colocar Deus como prioridade na nossa vida? Decidindo fazer isso. Se arrependendo, se humilhando. Eu já falei isso nos outros vídeos, que a condição de uma oração bem-sucedida é essa. Uma oração de arrependimento, uma oração sincera, uma oração de decisão, uma oração de aliança. Você pode muito bem se assemelhar ao relacionamento com Deus a um casamento de homem e mulher, onde exige entrega, onde existe um abrir mão de certas coisas pelo outro, se não de tudo praticamente, da família, de muitos amigos, de lugares, de coisas, de pessoas, de hábitos passados, até mesmo pelos defeitos do marido. A gente sacrifica, né, para agradar. Então você pode se assemelhar o relacionamento com Deus com um casamento, porque o Senhor Jesus, ele é o autor do casamento. É necessário fazer uma aliança com ele. Sem aliança, não tem jeito. E para que isso, tudo que ele está falando aqui, venha se cumprir,
Ele está aqui instruindo nós, para que não sejamos ansiosos. Ele chega a nos chamar de homens de pequena fé. Jesus, os discípulos estavam passando por uma tempestade no barco, uma noite, e era muita água, muita tempestade, o mar estava revoltado. E o Senhor Jesus veio pela noite andando sobre as águas, e os discípulos acharam que era um fantasma. Olha, tá vindo um fantasma. E Jesus falou, não sou eu. E Pedro falou, se é tu mesmo. Discípulo, hein? Andava, via os milagres, estava do lado dele, via tudo que ele fazia. Se é tu mesmo, me deixe ir até vós. E Jesus falou, então venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Porém, quando Pedro começou a olhar para a tempestade, para os ventos contrários, começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. E o Senhor Jesus pegou ele pela mão e ainda questionou, cadê a fé? Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Mais uma vez, chamando nós de homens de pequena fé. E é isso que acontece muitas das vezes nos dias de hoje. O Senhor Jesus nos convida a não atentar para as coisas que a gente está vendo, a usar a fé sobrenatural, né? Porque a fé natural é comum. Fé natural é você pegar um ônibus e saber que você vai chegar no seu trabalho. Você está aqui agora, mas você sabe que daqui a pouco você está no seu trabalho. Isso é fé natural. Fé natural qualquer pessoa tem. Mas o Senhor Jesus quer ver a gente usar a fé sobrenatural. Porque ele sempre falava que quando ele curava, vá em paz. A tua fé te salvou. Não é a fé de outra pessoa. Não é a fé de Deus. É a sua fé. Sempre. O mundo pode fazer tudo por você, de menos a sua parte. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, nossa condição diante de Deus e ser humildes. Ele fala, bem-aventurados os mansos e humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Existe o reino dos céus. Você precisa acreditar que existe o reino dos céus, porque o Senhor Jesus tem uma parte aqui em Mateus que ele fala só das bem-aventuranças, para quem tem acesso ao reino dos céus. E então ele está fazendo esse convite para que você se esvazie da ansiedade, do medo, da dúvida, se lance nos braços dele, buscando ele em primeiro lugar, como ele está sugerindo aqui. Que as outras coisas ele vai te acrescentar. E perceba que ele nem fala aqui o que são as outras coisas, porque as outras coisas são coisas. Porque não existe nada mais importante do que o reino dele em primeiro lugar na nossa vida. Não existe. E ele está nos convidando a abrir os nossos olhos espirituais, tá? Ele está plantando uma semente aqui agora. E cabe nós escolher se essa semente vai cair em cima de uma pedra, no meio dos espinhos, ou em terra boa, ou vai cair no meio do caminho. Cabe nós decidir o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente está escutando aqui. Se a gente vai acreditar, eu creio, eu vou buscar, eu acredito nessa promessa, eu acredito nessa palavra. Porque é o que ele fala, céus e terras vão passar, mas a minha palavra não passa. O Senhor Jesus não é homem para que minta. O que ele escreveu, ele vai cumprir na vida daqueles que verdadeiramente o amam, praticando a palavra dele. Sabe o que é fé? Fé foi o que Noé fez lá no princípio de tudo, antes do dilúvio. O Senhor Jesus deu para ele um projeto de uma arca. Jesus colocou as medidas, tudo, todo o projeto. Entregou para Noé construir uma arca e colocar a sua família. As pessoas riam de Noé. Ele demorou mais de 100 anos para construir essa arca. E o mundo ria, as pessoas riam. Ou seja, Noé não estava se atentando para as coisas que ele estava vendo no momento, mas para as coisas que ele não estava vendo, que eram eternas. Noé verdadeiramente usou a fé. Noé não estava enxergando o que ia acontecer. Porém, Noé acreditou naquilo que o Senhor Jesus disse que ia acontecer. E o Senhor Jesus está dizendo aqui pra gente tudo o que vai acontecer. Se você ler Apocalipse, você vai entender tudo o que vai acontecer. Mas Noé não está aqui mais. Porém, nós estamos para colocar em prática a mesma fé
de Noé. E o Senhor Jesus, ele não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os seus. Porque se fosse para ele escolher pessoas capacitadas, ele tinha escolhido um arquiteto para construir aquela arca, não é mesmo? Mas não, ele capacita aqueles que creem nele com atitudes. Então, pode ser que a sua vida tá do jeito que tá porque falta atitude. Tem alguma coisa aí no seu coração, dentro de você, ocupando o lugar de Deus na sua vida. Por isso que ele não acha espaço para trabalhar. Por isso que ele não acha espaço para agir. Se é o medo, se é mágoa, libera isso. Perdoe. Nós seremos medidos à medida que nós medimos as coisas e as pessoas. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós também não vamos ser perdoados. Eu bato muito na tecla do perdão porque é algo que pega muitas pessoas. O coração, ele é enganoso, o sentimento leva a gente a se frustrar e tomar decisões precipitadas. Mas o Senhor Jesus, ele fala com a gente aqui, ó, na nossa inteligência, no nosso raciocínio, na nossa mente. Ele nos leva a agir de maneira inteligente. Inteligente. Então é isso que ele está convidando você, a usar essa fé inteligente, a conhecer mais essa fé inteligente, a se interessar por essa fé inteligente. Se a gente pode nomear isso como um curso, então se dedique a esse curso. Porque se você cumprir tudo que está escrito aqui, tudo que o Senhor Jesus falar com você para você fazer, se você obedecer e a sua vida não mudar, eu te dou uma garantia, você pode falar comigo que eu paro de servir a Deus. Mas é se você obedecer e a sua vida não mudar. Porque não tem como. Não tem como. Então, se avalie. Faça uma autoavaliação de você mesma. E seja humilde. Fala, meu Deus, realmente, eu tenho sido essa pessoa. Me perdoe. Ore pelos seus inimigos. Porque amar quem ama a gente é fácil. O Senhor Jesus mesmo fala na palavra. Mas amar o nosso inimigo é isso que o Senhor Jesus quer ver a gente fazer. Dar a outra face. E isso é um dom dele. Se você quer esse dom, busca esse dom. Busca o Senhor Jesus enquanto você pode achar. Nós estamos vivendo os últimos tempos, vários sinais. E para onde vai a sua alma? Já que existe o reino dos céus e o lago de fogo e enxofre. Para onde vai? Para onde as suas atitudes estão te levando hoje? Um adendo. Não basta ser só uma pessoa boa, porque de boa intenção o inferno tá cheio. Não basta. Basta agir a fé inteligente e mostrar com as suas atitudes que você realmente quer esse Deus e quer o reino dos céus e quer o batismo com o Espírito Santo. Então, não ande ansiosa. Creia no que está escrito aqui, de verdade. E comece crendo a partir de uma oração de arrependimento, de humilhação. Conversa com o Senhor Jesus como se ele fosse uma pessoa que estivesse do seu lado. Porque ele está do seu lado. Ele está aqui. Mas do mesmo jeito que ele está aqui, ouvindo o que está sendo dito, tem vários espíritos, infelizmente, do inferno também ouvindo essa mesma palavra. E vai depender de você. O que você escolhe guardar? O que você escolhe entrar? Tira a sujeira, tira essa capa, tira essa mochila que está nas suas costas. Se esvazia de si mesma. Porque às vezes tem gente que é tão cheio de si que o próprio Deus não consegue entrar, não acha espaço. Porque ela é tão cheia de mas eu faço, mas eu sou. Não. Tem 3 pessoas que sabem quem você é de verdade. Você mesma, o Senhor Jesus e o diabo. Eles sabem quem você é. Mas, principalmente, o Senhor Jesus, porque ele é o único que sonda os corações. O diabo sabe das atitudes, sabe o que você faz quando você está sozinha. Mas o Senhor Jesus, ele sonda o seu coração. Então, vamos tirar o diabo dessa, vamos deixar 2 pessoas, você e o Senhor Jesus. Se ele sabe quem você é, então por que se esconder? Não é verdade? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.